Os israelitas no passado conseguiram conquistar os povos e derrotar os seus inimigos, principalmente porque eles possuíam um objeto sagrado que lhes dava muita confiança, lhes dava coragem, força, poder e orgulho de serem os escolhidos de Deus. Era a Arca da Aliança. Mas houve um tempo em que tudo isso não serviu de nada. Acabaram derrotados e perderam a Arca de Deus. A mensagem de hoje é sobre isso, a Arca de Deus. Você tem um minuto para Deus? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, a partir do versículo 4 diz assim: Então mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a Arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Nesse texto nós temos um relato interessante, onde os israelitas estão guerreando contra os exércitos dos filisteus, que começaram a invadir os seus territórios. E quando eles começaram essa batalha, foram derrotados no começo. Então pensaram que poderia ser porque Deus estava não dando a vitória para eles, uma vez que isso sempre acontecia, sempre Deus dava vitória, sempre Deus concedia que eles conseguissem derrotar os seus inimigos. Então lembraram que eles não estavam de posse da Arca da Aliança, a Arca de Deus, e mandaram trazer essa arca. Os sacerdotes trouxeram e então eles se alegraram muito. Foi no momento em que eles viram aquilo, que era aquele objeto sagrado, que era a própria manifestação da presença de Deus entre eles. E os inimigos ouviram aquilo, ficaram com medo, pensaram então que não poderiam ganhar devido a entender que aquele Deus era muito poderoso. Tinham derrotado os egípcios e agora vinham para derrotar eles também. Mas infelizmente o que aconteceu foi que os israelitas foram derrotados mesmo com a arca. Os filisteus derrotaram os hebreus e ainda roubaram a Arca da Aliança, conseguiram pegar aquele objeto sagrado e levar para a terra deles. Isso foi algo terrível. Só a notícia disso trouxe para eles muito desânimo. Alguns morreram ao ouvir somente porque tinham sido roubado a Arca da Aliança. Isso foi um desastre para todo o povo de Israel. Eles não conseguiram superar aquilo por um bom período de tempo, porque para eles tinha acabado, a presença de Deus já não estava com eles, então eles ficaram derrotados. O que nós aprendemos com essa história é que assim como os israelitas se envaideceram, se orgulharam de ter a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, também muitos de nós, cristãos, têm essa prepotência de achar que por termos a presença de Deus, por termos os dons de Deus, o Espírito de Deus em nós, qualquer coisa pode acontecer em nosso favor. Nós vamos derrotar inimigos, nós vamos conseguir ser prósperos em toda a situação financeira, material, enfim, são muitas as possibilidades que a gente observa que as pessoas se envaidecem e acreditam que pode acontecer porque tem a presença de Deus, porque creem em Deus, porque fazem menção do nome de Jesus e por aí vai. Mas não é bem assim. Isso nos mostra que é preciso ter humildade, é preciso andar na presença de Deus com toda a humildade, porque a presença de Deus não está restrita a simplesmente aqueles que fazem menção a Jesus, aqueles que se dizem cristãos. O profeta Malaquias diz que o nome de Deus está por toda parte, em todo lugar. Deus é adorado, Deus é reconhecido, em todos os lugares sacrifícios a Deus
são feitos. Então, não é porque nós somos cristãos ou porque temos o nome de evangélicos ou temos o nome de que somos realmente crentes em Deus, que isso vai nos dar respaldo para qualquer coisa no mundo. Não é bem assim. Nós temos que sempre entender que Deus pode fazer sim aquilo que o nosso coração humilde, aquilo que a nossa intenção humilde e sem orgulho pode fazer. Então eu oro nesse dia para que as pessoas não se envaideçam, não se orgulhem porque são cristãos ou porque tem o nome de Deus em si, que tudo vai acontecer em seu benefício. Pode sim acontecer, mas também pode vir adversidade e nós temos que estar preparados para tudo isso. Então essa é a mensagem do Senhor para o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.